mediunidade é uma temática muito importante dentro da doutrina espírita. Tanto que, dentre os 5 livros do Pentateuco, um deles é uma obra dedicada a essa temática, que foi lançada em 1861, que é o Livro dos Médiuns. Um livro importante, a base do nosso entendimento, a base das nossas reflexões essa noite estão contidas neste livro e em outras obras que iremos citar ao longo da nossa reflexão. Na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec comenta que a ignorância acerca do espiritismo geraria dificuldades e desenganos. Ele diz isso numa introdução do livro lançado em 1861. Mas é bem atual, né? Nós sabemos que muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de entendimento da doutrina espírita e da mediunidade, que é a nossa temática, pode trazer desenganos, dificuldades, tropeços, e que muitas vezes o conhecimento nos ajuda a vencer. E Kardec vai dizer mais na introdução do Livro dos Médiuns. Ele vai dizer que essa obra ela tem 2 objetivos básicos, digamos assim. Primeiro, é para que as pessoas pudessem se precaver contra os riscos, dificuldades e impedimentos, né? Da própria ignorância, do próprio desconhecimento do tema. E o segundo, ele também vai dizer que um dos objetivos é para criar meios para o desenvolvimento do fenômeno, né? E é por isso que nós somos aconselhados pela espiritualidade amiga a ler Kardec, a nos debruçar sobre Kardec, ainda atual para todos nós, né? Outro fato interessante que Kardec coloca na introdução do Livro dos Médiuns, ele vai dizer que foi lançado, antes dos Livros dos Médiuns, uma obra intitulada Instruções Práticas. Uma obra que se esgotou rapidamente e que foram solicitados pedidos para que essa obra fosse reeditada. Mas Kardec percebeu 2 perigos na reedição dessa obra chamada Instruções Práticas. Primeiro, é que as pessoas poderiam compreender que a prática, né, o intercâmbio com os espíritos, poderia ser um passatempo, poderia ser uma prática sem aprofundamento, poderia ser uma prática de forma leviana. Então, Kardec já tinha essas preocupações de que a população, tanto aqueles que queriam conhecer a doutrina espírita, quanto os médiuns também, né, que eles pudessem ter uma base sólida, e não uma prática sem aprofundamento. Bem atual para os dias de hoje, que nós vamos conversar um pouco sobre isso ao longo da nossa reflexão. E uma outra situação que Kardec coloca é que poderia, dessa forma, sem aprofundamento, dessa prática sem aprofundamento, poderia também essa obra ser uma ferramenta para aqueles que combatiam o espiritismo, que combatiam a doutrina espírita. Então, esse livro não foi reeditado novamente. Em 1923 houve uma segunda reedição, mas na época em Kardec estava codificando, na época da codificação, ele optou por não reeditar. Bom, o termo mediunidade, ele nos é apresentado por Kardec, mas o intercâmbio entre os 2 planos da vida é realidade na humanidade desde sempre. Tanto que nós vamos abordar ao longo da nossa reflexão passagens do Testamento, passagem no Evangelho que nos apresentam o fenômeno da mediunidade de forma muito clara. Então, ao longo da nossa reflexão, nós falaremos sobre passagens do Evangelho, onde nós encontramos a mediunidade. Mas o termo mediunidade, ele está muito bem definido por Kardec no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Nós vamos fazer a leitura da definição que Kardec nos traz e vamos trabalhá-la, cada parágrafo, cada frase, cada situação, para que nós possamos nos aprofundar. Lá no Livro dos Médiuns, no item 159, Kardec vai dizer:
Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médio. Esta faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Bom, nessa definição de mediunidade que Kardec nos traz, existem várias informações aqui importantes para que possamos compreender um pouco mais a mediunidade. A primeira delas é que a mediunidade é um atributo peculiar a todas as criaturas. Por isso que dizemos que todos somos médiuns, de uma maneira geral, né? E médium é meio, é intermediário, é intérprete. E nós vamos buscar também em Emmanuel, no livro Consolador. É interessante que Emmanuel vai definir, porque todos nós somos médios de um modo geral, mas na própria definição, Kardec diz que existem aqueles com uma mediunidade mais caracterizada, que nós podemos dizer, usamos o termo, uma mediunidade mais ostensiva. Emmanuel vai nos dizer no Consolador uma coisa muito interessante, que ele vai nos dizer que todos somos médios, mas que alguns têm médios com tarefa definida. E ele usa esse termo tarefa definida em outros momentos. Então, nós compreendemos na nossa leitura que todos somos médios e alguns médios com tarefa definida. Digamos, então, que esses médios com tarefa definida seria essa mediunidade mais caracterizada, que Kardec nos coloca na definição. E uma outra coisa interessante, que esses médiuns com características, com tarefa definida, ou com uma mediunidade mais caracterizada, eles vão ter uma predisposição orgânica. Eles vão ter uma predisposição orgânica diferente daquele que é médio de um modo geral. E é interessante porque a gente escuta algumas pessoas dizerem: ah, mas a minha mediunidade, já que todo mundo é médium, a minha mediunidade é igual uma pedra. Várias vezes nós já ouvimos isso. Ou seja, eu não escuto, eu não vejo, eu não percebo, e isso pode causar um engano, pensando que o médium com uma tarefa definida, ele é um privilegiado. E nós vamos, ao longo da nossa reflexão, perceber que não, pelo contrário, né? Ele tem um encargo, ele tem uma tarefa, um trabalho a ser realizado, a ser desenvolvido, em função da sua necessidade de crescimento e amadurecimento e transformação moral. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, para aquelas pessoas que pensam assim, ah, mas eu sou igual uma pedra, não percebo, não sinto, e de repente não tenho privilégios. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, nós encontramos uma passagem muito interessante. Um pai não abandona um filho porque surdo e cego não pode ouvir nem ver. Cerca-o de toda solicitude. O mesmo faz conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. E quando ele diz aqui, né, um pai não abandona um filho cego e surdo, ele está querendo dizer da condição material de percepção, que é o que nós falamos um pouco anteriormente de alguns médicos com tarefa definida, que têm uma predisposição orgânica, que talvez outros não tenham daquela forma. Mas ele vai dizer uma coisa importante: os espíritos nos auxiliam por meio da inspiração. Todos nós somos inspirados. A grande pergunta que nós temos que nos fazer, sendo médios com característica, com tarefa definida ou não, é
qual o tipo de inspiração nós estamos conectados? Que tipo de inspiração nós estamos ouvindo? Nós estamos reproduzindo na vida aquelas orientações, porque todos nós somos influenciados. Todos nós temos mediunidade, como nós já aprendemos com Kardec. A possibilidade do intercâmbio também independe de crença, independe de condição moral, independe de condição intelectual, independe de saúde física, de saúde mental, independe, né? Mas nós podemos fazer uma pergunta interessante. Se independe da condição moral, e nós somos espíritos ainda no mundo de provas e expiações, porque essa é uma grande verdade, então como sermos instrumentos do bem? Como termos uma mediunidade fortalecida nas boas obras? Se no mundo de provas e expiações, nós ainda somos espíritos que o bem ainda em nós é incipiente. Essa seria uma boa pergunta. E nas reflexões que fizemos, nós acreditamos que a boa vontade é a nossa ferramenta. A boa vontade para estudar, mesmo que ainda nós tenhamos poucos recursos de entendimento, né? E com relação à mediunidade, na fraternidade, nós temos um ciclo de palestras com a temática mediunidade que aborda o fenômeno sob diversos aspectos. Então, nós temos condições de encontrar espaços para que possamos estudar, né? Tenhamos a boa vontade de aprender sobre a temática e sobre outras coisas também, né? A boa vontade na prática da caridade. Porque a boa vontade na prática da caridade material, mas também na caridade espiritual. No perdão, no amor, na tolerância, né? No nosso esforço em sermos melhor a cada dia. São possibilidades que vão nos ajudando a construir uma prática mediúnica de qualidade, né? A paciência para observar, conhecer e aprimorar a mediunidade. Nós precisamos de tempo. Tempo para estudar, tempo para compreender, tempo para educar a mediunidade, né? Então, tem o caso do Divaldo, né? Do Divaldo Franco, que no início do seu processo mediúnico, Divaldo, ele tinha várias psicografias, né? No início, então ele produziu muito material. E ele já estava com desejo de publicar. E foi quando Joana de Ângeles disse para ele: queime tudo. E ele, então, né, não compreendendo, né, não entendeu. Eu falei, mas tem muitas coisas que já foram construídas, muitas psicografias, queime tudo porque você estava treinando. O trabalho começa a partir de agora, né? Então, essa paciência de educar-se, de buscar a transformação moral para ir construindo uma mediunidade com bases sólidas. Nós temos uma frase de Joana de Ângeles, que é muito interessante, que ela vai dizer para Divaldo: a boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo e sereno, longe dos prazeres mundanos e dos tumultos das paixões. Então, a boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo e sereno, porque nós precisamos de tempo para compreender e também para experimentar, para educar e para nos observar, nos conhecer, nos autoaprimorar. E vai dizer também longe dos prazeres mundanos, porque nós sabemos que mediunidade é renúncia. Não renúncia no sentido da convivência, pelo contrário, né? Não é nesse sentido, mas é renúncia no sentido da disciplina de se perceber quais os melhores ambientes, quais as melhores possibilidades, sempre atentos, né, a esse cuidado, a essa convivência, sim, mas ao cuidado com os espaços, com as coisas que estamos fazendo, que estamos falando, com o pensamento. O pensamento é fundamental, né? O pensamento é a base, né? A mente é a base das manifestações. Então, é muito importante que pensemos assim. E também, ela vai dizer aqui, longe dos tumultos das paixões, e nós entendemos com isso que é justamente a transformação moral.
que é justamente buscarmos compreender, né, quais os sentimentos que temos, quais os sentimentos que precisamos educar, quais as compreensões que ainda não temos, né, na nossa convivência, no nosso dia a dia, com o nosso próximo e conosco mesmo, né? Então, a mediunidade precisa de tempo, de estudo, de disciplina, de dedicação. Dessa maneira, acreditamos que estaremos assim nos colocando em abertura com os espíritos que desejam a nossa evolução e que querem trabalhar no bem. Assim, então, nós vamos construindo uma mediunidade com bases no bem, né? E a transformação moral é a base de um bom trabalho, de uma boa prática mediúnica. A mediunidade, ela é neutra, né? Então, se ela é neutra, o caminho que nós dermos para ela, o caminho que o médium seguir, o caminho que o médium percorrer, esse será o caminho que vai aflorar a sua mediunidade daquela maneira, né? Então, a diferença da qualidade na vivência da mediunidade é se ela está ancorada em valores, se ela está ancorada em virtudes, se ela está ancorada no esforço no bem, né? No esforço de sermos pessoas melhores a cada dia, mesmo que o nome de Jesus não seja dito. Né? São os valores cristãos, mesmo que o nome de Jesus não seja dito. Tem uma história muito interessante, que tem um médico no Rio de Janeiro, e ele é médico e ele trabalha também numa instituição espírita há mais de 40 anos. E ele se dedica ao estudo da mediunidade na medicina. E ele observando seus colegas, observando, né, o trabalho, observando o que acontece dentro da própria sala de cirurgia, ele percebeu que muitos colegas já tinham realizado centenas de cirurgias, eram pessoas dedicadas ao estudo, dedicadas ao bem do próximo, ao bem de seus pacientes, mas não acreditavam na interlocução com os espíritos, não acreditavam na possibilidade da mediunidade. Então, ele, já trabalhando há mais de 40 anos numa casa espírita, numa oportunidade, buscou o mentor espiritual da casa e disse a ele como que ele poderia fazer para ajudar os seus colegas, que eram pessoas dedicadas, pessoas disciplinadas, profissionais que abriam mão, muitas vezes, do próprio lazer, do próprio convívio com os amigos e com a família, em função dos seus pacientes. O mentor disse a ele, então, não se preocupe, porque eles estão muito à sua frente. Não queira convencê-los que eles são instrumentos dos espíritos, porque a vida, né, a dedicação, a ética com a qual eles trabalham, eles estão muito à sua frente. E ele disse, então, que aprendeu, né, que na verdade, mesmo não se acreditando na interlocução com os espíritos, mas se temos uma vida correta, de dedicação, de empenho, né, na caridade, no bem, com certeza estaremos ali intuídos e acompanhados pela espiritualidade maior. Bom, tipos de mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade. No livro dos médiuns, Kardec aborda a mediunidade sobre diversos aspectos que devem ser estudados e aprofundados. Nós encontramos lá uma passagem que diz: como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sobre as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Então, de um modo geral, citando aqui alguns tipos de mediunidade, nós temos os médiuns de efeitos físicos, aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento dos corpos inertes, as pancadas, os médiuns sensitivos, suscetíveis a sentir a presença dos espíritos, a clareaudiência, ouvir os espíritos, a clarevidência, ver os espíritos, a psicofonia, a fala, né, bem conhecida, a psicografia, a escrita, a mediunidade de cura, algumas menos comuns, como os médiuns poliglotas, as várias línguas, a pictografia, que é a pintura mediúnica, a psicometria, que é a sensibilidade por meio dos objetos, e tantas outras que devem ser conhecidas e aprofundadas no livro dos médiuns, nas obras subsidiárias. André Luiz também nos traz uma riqueza de estudos, de casos, nas suas obras sobre mediunidade.
Existem situações muito comuns que chegam nas casas espíritas. E como são situações comuns, provavelmente muitos de nós já tivemos essas dúvidas, ou já tivemos desejo de perguntar, de procurar saber. Então, nós elencamos aqui 3 situações muito comuns que chegam nas casas espíritas. A primeira delas, me disseram que eu sou médium. As pessoas chegam, alguém disse a ele que ele é médium. Então, a forma que nós abordamos, muitas vezes, é acolher, claro, sempre, mas convidar a pessoa a estudar. Convidar a pessoa a conhecer um pouco mais sobre o que é mediunidade. Para que ela possa compreender, para que ela possa se ver, talvez em algumas situações, para que ela possa aprofundar. Por quê? O estudo vai nos ajudar a compreender que a mediunidade não é sobrenatural. Porque o sobrenatural é todo aquele fenômeno que se diz contrário às leis naturais. E nós sabemos que a mediunidade não é sobrenatural. Muitas vezes, o que nós vemos na mediunidade, o que assistimos, é algo excepcional. É bem verdade, mas não sobrenatural. Porque não tem ali, naquele acontecimento, naquele fenômeno, nada contrário às leis naturais. Outra coisa que conversamos com as pessoas, para que elas entendam, é que a mediunidade não é um privilégio. Não, ela não é um privilégio. Como já dissemos antes, ela é um encargo. Ela é uma tarefa para aqueles que mais precisam crescer, desenvolver, se transformar moralmente. Então, existe aí, a mediunidade, ela é sinônimo de serviço, e serviço é disponibilidade, é renúncia, é disciplina. Conversamos com as pessoas e pedimos a ela, né, e esclarecemos que a mediunidade é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, é muito importante que se estude, né? Acolhemos as pessoas e encaminhamos para os estudos, para os aprofundamentos, para que possa realmente compreender. Porque não adianta o outro dizer que sou médium. É preciso que eu compreenda, né? Que eu me entenda, que eu tenha um autoconhecimento e possa ali ir compreendendo com o estudo se realmente é possível que aquela mediunidade seja mais caracterizada ou não. Uma outra situação que chega muito também, eu sou médium e não sei como lidar com essa situação. As pessoas às vezes chegam relatando alguns fenômenos sem saber como lidar com essa situação. Nós também encaminhamos para o estudo sobre a mediunidade, né? E na nossa casa, na fraternidade, essa pessoa, caso seja encaminhada pelos espíritos e pelo nosso mentor Glacos, ela também vai participar de um estudo aprofundado sobre a mediunidade. E a partir dali, se possível for, se for o caso, ela também vai participar de reuniões de educação da mediunidade. Porque, na verdade, Kardec fala muito bem que existe a fase da educação da mediunidade, que é uma fase importante, onde o médium vai vencer a resistência material, ele vai se afinizar com o trabalho, com os espíritos trabalhadores, né? E tem a fase da faculdade já desenvolvida, que nós podemos pensar assim, mas essa faculdade está desenvolvida, então eu cheguei no ápice. Não, pelo contrário. A fase da mediunidade desenvolvida é uma fase extremamente perigosa, porque ela também pode, o médium pode cair nas armadilhas da vaidade, nas armadilhas do poder, dos ganhos materiais, né? Então, tanto na fase da educação da mediunidade, quanto na fase da mediunidade já desenvolvida, a vigilância ela é fundamental para que nós não nos percamos, né, diante das possibilidades belas que uma mediunidade bem conduzida pode trazer. Uma outra questão que chega muito também nas casas espíritas, que nós tivemos a oportunidade de conversar, dá para tirar a mediunidade? Essa é uma pergunta comum. Dá para tirar a mediunidade? Nos lembramos de um caso da equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é uma equipe que acompanha as casas, que faz seminários, que trabalha muito a questão da mediunidade. E aí, um dos componentes do grupo, certa vez, contou que chegou uma mãe, e a mãe disse para ele assim, olha, dá para tirar a mediunidade da minha filha? Porque está prejudicando o noivado dela.
Então, vocês podiam tirar a mediunidade? E ele conta de uma forma muito tranquila, né? Ele diz, olha, nós não podemos tirar, não. Você vai ter que conversar com o homem lá de cima, porque se foi ele que concedeu, né? Então é com ele. Mas, apesar de uma forma bem humorada, nós encontramos em Kardec, lá no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, que é possível a suspensão da mediunidade. E é interessante nós pensarmos que a mediunidade é um dom de Deus, não é concedido ao médium para seus deleites e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhoria espiritual e para dar a conhecer os homens a verdade. Então, se o médium não se conduz dessa forma, pode ser que a sua mediunidade tenha uma suspensão. Mas aí incorre em duas situações. A primeira delas é que, se os espíritos querem trabalhar no bem e o médium não se afiniza com aquele bem, ele não procura a sua transformação moral, o bem precisa continuar a ser feito. O bem não pode deixar de ser feito porque alguém não vai, porque o médium não vai conseguir conduzir. Então, os espíritos irão procurar, a partir daí, um outro medianeiro, um outro instrumento, que possa realizar junto, em parceria, o bem que precisa ser feito. O perigo que se corre nessa situação é que, se o médium estiver fascinado, se ele estiver envolvido na sua vaidade, no seu orgulho, ele pode ser alvo de outros espíritos que se fazem passar pelos primeiros, mas que não desejam o bem, que desejam explorar, que desejam alimentar a vaidade, o orgulho, a arrogância. Pode acontecer, com certeza. Então, é muito importante que se observe o objetivo da mediunidade, que o médium possa estar certo de qual é o objetivo, de por que foi lhe dado aquela chance, aquela oportunidade, né? E uma outra situação é que os espíritos podem não encontrar mais naquele instrumento possibilidade de realizar o bem, e eles se afastam, e o charlatanismo também, né? Enganar outras pessoas, e utilizar-se de uma posição para enganar os irmãos, né? Então, a mediunidade, ela pode ter uma suspensão? Pode. Ela pode também ter uma suspensão por uma outra, ela pode ter uma interrupção por uma outra situação. Muitas vezes, o médium precisa de um repouso material. Então, durante algum tempo, a sua mediunidade pode ser suspensa, mas a espiritualidade amiga, claro, continuará a estar com ele. É claro que aquele médium que se perdeu, que se distanciou do bem, ou do esforço na sua autotransformação, ou se utilizando da mediunidade para outros meios que não sejam a caridade, ele também estará acompanhado pela espiritualidade, porque os espíritos não nos abandonam. Né? Nós sabemos que o amor de Deus, o amor de Jesus por nós, ele não se interrompe. Mas em termos do trabalho da mediunidade, ele estará suspenso. Uma outra situação que precisamos tratar, porque é uma situação muito comum, né? É a obsessão. Nós vamos ter um farto material sobre obsessão no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. E também em Emmanuel, em André Luiz, nas obras subsidiárias, Manuel Filomeno de Miranda, nós temos vários autores, né, vários espíritos que podem nos ajudar a compreender. Mas nós vamos voltar lá no Livro dos Médiuns e vamos trazer o item 237, que está no capítulo 23. Nós vamos ver aqui a fala de Kardec. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário,
se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas nós nos perguntamos, então, já que a nossa temática é mediunidade, mediunidade é obsessão? A obsessão é mediunidade? E nós encontramos uma frase da doutora Marlene Nobre, que foi uma médica, né, espírita, atuante, que trouxe uma contribuição muito rica para a doutrina espírita, não somente estudando Kardec, mas aprofundando também no estudo de André Luiz e de Emmanuel, né, e outros autores. E ela tem uma frase que pode nos ajudar, né? Mediunidade e obsessão. Obsessão é mediunidade. A doutora Marlene Nobre vai dizer que obsessão é uma mediunidade patológica. Ou seja, a obsessão é uma mediunidade adoecida. E nós podemos pensar assim, mas todos nós sofremos obsessão? De certo modo, sim. Lá no livro Paz e Renovação, nós encontramos uma fala muito interessante que nos leva a pensar. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. De uma forma ou de outra, nós estamos, né, caminhando pela Terra, buscando, de uma forma ou de outra, a nossa libertação. E, à vista disso, já que todos nós sofremos com processo obsessivo, em menor ou maior grau, de quando em quando é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo de desobsessão, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu processo. Então, é importante que pensemos que se nós somos espíritos que estamos no mundo de provas e expiações, nós estaremos, sim, sofrendo a influência de outros, né, irmãos? E não importa, porque nós sabemos que a obsessão, ela se dá de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, ou seja, né, todos nós somos, de uma certa forma, influenciados e influenciamos. Então, a grande pergunta que o livro Paz e Renovação nos faz, o grande questionamento, é se nós estamos atentos aos nossos processos, se nós estamos atentos aos tipos de influências que recebemos, se nós estamos atentos a de que forma nos conduzimos diante dos nossos próprios pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, né? Se podemos dizer que hoje somos um pouco melhores do que ontem. E é muito interessante que nesse autoconhecimento nós não temos que nos comparar com o outro. A mediunidade não é possível se comparar. Eu gostaria de ter uma mediunidade como a de fulano. Nós sabemos que não. Cada um de nós tem um processo, cada um de nós tem um caminho e cada um de nós tem um trajeto a percorrer. Então, é preciso que saibamos que nós influenciamos e que somos influenciados. Ora positivamente, ora não. Então, a obsessão, o processo obsessivo, ele se dá por uma influência negativa, por uma influência adoecedora, não é? Tem um processo muito interessante que Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele vai dizer que existe 2 momentos. O momento é a recepção da ideia perturbadora, né? Porque ele vai dizer que nossa mente é assaltada por vibrações negativas. Nós costumamos dizer, tem uma imagem que nós gostamos muito, muito simbólica,
e que a gente sempre utiliza quando vai falar em pensamento, quando vai falar em mente. Nós podemos sair na rua e um passarinho sujar a nossa cabeça. Mas para esse mesmo passarinho construir um ninho na nossa cabeça, é preciso que nós deixemos, porque um dia ele vai trazer um ramo, uma folha, e ali ele vai se instalando. Assim são as vibrações, os pensamentos. Os pensamentos não tão produtivos podem passar por nós, porque nós temos ainda a nossa luta interna, né? Nós não pensamos o tempo todo no bem, nós não praticamos o tempo todo o bem, porque já dissemos que o bem em nós é incipiente. Mas é importante que nós possamos observar e não permitir que essas vibrações possam se alojar em nós. Então, ele vai dizer que a nossa mente é assaltada por vibrações negativas, muitas vezes. Mas se essas vibrações encontram uma mente ociosa, se essas vibrações encontram uma mente indisciplinada, uma mente rebelde, ela vai registrar a interferência, nós vamos registrar a interferência e vamos nos ajustar a ela. Vamos nos sintonizar a ela. E ele vai dizer o seguinte, que se nós recebermos, né, claro, se nós formos envolvidos por vibrações não tão positivas, mas se nós tivermos um programa educativo da nossa vontade, se nós tivermos um programa interno de autoconhecimento e de busca incessante do bem, mesmo que esse bem seja incipiente em nós, é o que nós já falamos anteriormente, essa sugestão perturbadora, ela pode ser uma possibilidade de crescimento para nós. Ela pode ser uma possibilidade de crescimento para nós. Então, depende da forma onde nós estamos, o que nós pensamos, o que nós realizamos, né? Porque pode ser também uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento diante da dificuldade, diante da luta, né? E ele vai dizer que quando a mente está, como dissemos antes, ociosa, indisciplinada, o que vai acontecer? Nós vamos aceitar aquela indução e cria-se aí uma tomada para ligação com a sombra. E cria-se aí um intercâmbio psíquico. Bom, ele vai dizer de um outro momento, que é o intercâmbio mental. Ele vai dizer o seguinte, se nós, né, formos portadores de aspirações nobres, buscando o crescimento, o esforço para o crescimento, né, nós então cresceremos. Mas se não, se nós estivermos ligados à vulgaridade, à impiedade, à preguiça, ao vício, à desordem, né, nós vamos receber essas ondas mentais e nós podemos nos desequilibrar. A nossa mediunidade pode se desequilibrar, né? Porque nós aceitaremos essa ideia, né? E essa ideia vai se fixar, vai estabelecer aí um intercâmbio mental. Mas, o que fazer então? Nós sabemos que somos inspirados pelo bem, sabemos que a espiritualidade amiga está conosco, sabendo que a espiritualidade amiga deseja e trabalha para através da nossa mediunidade, nos intuir, nos fortalecer, buscando recursos, né, que a vida traga possibilidades de crescimento para todos nós. Nós sabemos que a dor ela é uma companheira, né, no sentido de que ela tem a parte dela de nos fazer de nos buscar para o aprendizado e nós buscarmos nos desenvolver, né? E utilizarmos a mediunidade para o bem e nos fortalecermos nela. Então, qual seria o caminho para que nós pudéssemos nos fortalecer, para que nós pudéssemos assegurar ou garantir que traçaremos um caminho de construção no bem? A nossa renovação moral. Através do estudo, porque o estudo vai ampliar a nossa capacidade de discernir, através do exercício no bem, porque a prática da caridade é a prática do amor, e nós sabemos e aprendemos que fora da caridade não há salvação, não é? A reforma íntima, porque o que é a reforma íntima? A reforma íntima é aquela conversa, né? É aquele bom combate entre as nossas imperfeições morais e as nossas virtudes que dormem em nós, né? Que o esforço para despertá-las
nos fará melhores, nos fará maiores, nos fará com possibilidade de desenvolvermos a nossa mediunidade para o bem. A oração, né? A oração é um apoio, é um equilíbrio, é um otimismo nas lutas da vida, né? A oração, ela é uma ferramenta que muito favorece a todos nós, muito favorece ao médium na sua caminhada evolutiva e na sua caminhada, na sua prática mediúnica, né? Tem uma neurocientista que ela se chama Rosana Alves, e ela tem até uma publicação na internet, fácil nós de pesquisarmos, né? E ela vai nos dizer, né, que já foi aprovado por pesquisas científicas que a oração atua em uma região do nosso cérebro, liberando substâncias que favorecem o senso de pertencimento, a melhora da autoestima e a sensação de bem-estar, né? Então, com certeza, a prece é um poderoso auxiliar no tratamento das obsessões. E quando nós falamos de prece, falamos do hábito do Evangelho no Lar. Nós sabemos que o Evangelho no Lar é luz que vem do alto, em favor de todos nós, né? Então, o Evangelho no Lar é essa possibilidade de abrirmos a porta para que Jesus possa entrar, através das boas leituras, da prece, através da compreensão, né, dos melhores caminhos, através da compreensão do cristianismo, de Cristo, de tudo mais. Então, isso facilita para que a nossa casa seja um espaço de bem, de realizar o bem, de pensar no bem, de construir o bem. Nós temos também como tratamento para que a mediunidade, para que a obsessão, né, o passe, né, porque Emmanuel vai nos dizer no livro Consolador que, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, né, com a diferença que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos são retirados de um reservatório ilimitado das forças espirituais. A fluidificação das águas também é uma possibilidade, né, de cuidado, de tratamento, de fortalecimento na obsessão, e para que a gente possa, então, caminhar, né, buscando esse intercâmbio mais seguro. Outro espaço também, e nós não vamos entrar em detalhes, mas o espaço das reuniões de tratamento espiritual. Também para as pessoas, né, para os médiuns, para as pessoas que participam, mas também para os nossos irmãos desencarnados, que são atendidos, que são acompanhados, que são orientados na busca também do melhor, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Nós dissemos no início da nossa fala que a mediunidade existiu em todos os tempos, né? Não como mediunidade, porque o termo é trazido por Kardec, mas que a mediunidade existiu, o intercâmbio com os espíritos sempre existiu na humanidade. Então, temos aqui algumas passagens que nos mostram claramente a mediunidade em ação. Nós buscamos no Antigo Testamento, começamos pelo Antigo Testamento, no Deuteronômio, capítulo 18, que existia lá uma proibição do intercâmbio com os mortos. Então, lá no capítulo 18, nós vamos encontrar: não age em seu meio quem pratique encantamentos, consulte adivinhos, ou também que invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável para Javé. Ou seja, se havia proibição, se houve, né, a proibição, se essa prática ela não era permitida, é porque ela era possível. E é porque ela acontecia. E de alguma forma, por algum motivo, foi necessário naquele momento que se proibisse. Mas ela já existia lá no Antigo Testamento. No profeta Joel, nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 28, onde nós encontraremos a seguinte passagem: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Essa fala está lá no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas Pedro, no Pentecostes, nós vamos encontrar no Atos dos Apóstolos, ele traz novamente
E ele diz que Pentecostes foi a profecia de Joel. Nós vamos também, entrando já no Novo Testamento, nós vamos lembrar de Maria, uma mediunidade sublimada, quando Maria registra a visita de entidades angélicas, lá em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Maria registra e dialoga com o anjo Gabriel. Então, ela, naquele momento, ela registra a presença das entidades angélicas. José também. José, ele recolhe dos mensageiros divinos, através de 3 sonhos, informações a respeito da missão de Jesus. José tem o primeiro sonho antes do nascimento de Jesus. Ele tem o segundo sonho com as entidades angélicas após o nascimento de Jesus, quando as entidades angélicas orientam a fuga para o Egito. E um terceiro sonho de José, quando José também entra em contato com as entidades angélicas que orientam para que José volte para a Galileia. Uma outra passagem muito interessante que nós temos aqui é Pedro, Tiago e João, que foram médios materializadores na transfiguração do Tabor, quando se materializaram os espíritos de Moisés e de Elias, lá em Mateus capítulo 17, versículo 1. Eis que se tornou visíveis para eles Moisés e Elias. João Evangelista, com as visões do Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, quando João Evangelista diz: atrás de mim ouvi uma voz forte, como trombeta, que dizia: escreva num livro tudo o que você está vendo e mande para 7 igrejas. Ou seja, o Apocalipse foram as visões de João Evangelista, né? E Pentecostes, né? Em Pentecostes nós vamos encontrar efeitos físicos, médios poliglotas, porque os discípulos falaram em várias línguas, a psicofonia e a cura. Em Atos dos Apóstolos 2, no versículo de 1 a 13, nós vamos encontrar: foram vistas línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas. Emmanuel, né, vai dizer para nós que Pentecostes foi a luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. Saulo de Tarso, clareaudiência e clarevidência, as portas de Damasco com Jesus, mas também temos que dizer que pelo caminho de Jesus encontramos também um grande número de obsidiados, de possessos, de tidos como endemoniados, que eram médios em desequilíbrio, né? Na Idade Média, os santos e santas, ou aqueles que não estavam ligados a nenhuma prática religiosa, feiticeiros e bruxos, né? Então, nós gostaríamos de encerrar a nossa fala dizendo que o maior de todos os médios foi Jesus, né? Que trouxe para nós a possibilidade de nos tocar o coração, através do amor, através da misericórdia, através da caridade, e que nós possamos, então, como intérpretes, como meios, como instrumento, trazer o bem, fazer o bem, viver no bem e pensar no bem. Que Jesus seja a nossa porta, seja o nosso caminho, seja a nossa possibilidade de trabalho no bem, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada pela oportunidade.